o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma tarde de sábado, e o sol batia forte nas paredes da pequena casa de alvenaria. Dentro, o irmão Carlos, um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a luz havia sido cortada na semana anterior e o mais pesado, o exame médico que confirmara um nódulo na tireoide, com suspeita de malignidade. A médica falará com voz serena, mas as palavras ecoavam como marteladas. Precisamos de mais exames, mas é melhor se preparar para o pior. Carlos fechou os olhos e apoiou a cabeça nas mãos. Não era a primeira vez que a vida o apertava. Já tinha passado por desemprego prolongado, já tinha visto a geladeira vazia, já tinha ouvido os filhos perguntarem: pai, hoje tem janta? Com aqueles olhinhos cheios de confiança. Mas dessa vez era diferente. Não era só o dinheiro. Era a saúde. Era o medo de deixar a família desamparada. Era a sensação de que, por mais que orasse, as coisas só pioravam. Sua esposa, Marta, entrou na cozinha com um copo de água. Não disse nada, só colocou a mão no seu ombro. Ele sabia que ela também estava com o coração apertado. Naquela semana, ela tinha vendido o anel de casamento, uma herança da mãe, para comprar comida e pagar a consulta. Não precisavam de palavras. O silêncio entre eles falava mais do que qualquer sermão. Senhor, Carlos sussurrou, mais para si mesmo do que em oração. Até quando? A decisão que mudou tudo. Naquele domingo, Carlos quase não foi ao culto. O corpo doía, a cabeça latejava, e a vergonha de não ter nada para ofertar o oprimia. O que eu vou fazer lá? Chegar de mãos vazias, enquanto todo mundo coloca algo no gasofilácio? Mas Marta, com aquele jeito firme que só as mulheres de fé têm, disse: vamos. Não é pelo que a gente dá, é pelo que a gente recebe. E eles foram. O culto daquele dia falava sobre Abraão e o sacrifício de Isaque. O cooperador que pregava, irmão Josué, um homem simples que trabalhava como pedreiro, disse algo que cravou no peito de Carlos. Deus não pede o que a gente não pode dar, mas Ele quer ver se a gente confia nele mesmo quando não entendemos. Carlos sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Ele não tinha um cordeiro para sacrificar, não tinha nem mesmo R$ 1 para colocar na oferta. Mas quando o gasofilácio passou, ele pegou o último trocado que tinha no bolso, 3 moedas de 25 centavos, e as colocou ali com as mãos trêmulas. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade, orou em silêncio. Mas eu confio no Senhor. Não foi uma oração eloquente. Não teve palavras bonitas. Foi só um clamor de quem não tinha mais para onde correr. O envelope que veio do céu. Na segunda-feira, Carlos recebeu uma ligação. Era o gerente do supermercado onde ele trabalhara anos antes como repositor. Carlos, lembra de mim? Sou o seu Antônio. Ouvi falar que você tá passando por um aperto. Tem um bico aqui para você. É só por 2 semanas, mas paga adiantado. Carlos quase não acreditou. Era exatamente o valor do aluguel atrasado. Mas o que aconteceu no dia seguinte foi ainda mais surpreendente. Ele chegou em casa e encontrou Marta chorando, segurando o envelope branco na mão. O que foi? Perguntou, assustado. Veio no correio, ela abriu o envelope e mostrou 2 notas de R$ 50 e um bilhete. O bilhete dizia: irmão, o Senhor me colocou no coração para te ajudar. Não é muito, mas é com amor. Fique firme. Um irmão em Cristo. Carlos não conhecia aquele irmão. Não tinha ideia de quem era. Mas ali, naquelas 2 notas amareladas, ele viu a mão de Deus. Ele não nos abandonou, Marta sussurrou, enxugando as lágrimas. E Carlos soube naquela hora que Deus estava trabalhando, mesmo que ele não visse. A batalha pela saúde e a fé que não cede. Os exames confirmaram, era câncer. Um tumor na tireoide em estágio inicial, mas que exigia cirurgia. O médico foi direto. Tem que operar rápido. Senão pode se espalhar. Carlos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como pagar uma cirurgia? O plano de saúde que tinha pelo antigo emprego já tinha sido cancelado. Os custos eram altíssimos. Mas naquela noite, na reunião de oração na casa de um irmão, ele se ajoelhou e chorou como uma criança. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio no Senhor. Os irmãos o rodearam. Mãos se estenderam sobre sua cabeça. Alguém começou a orar em línguas, outros clamavam: Senhor, tem misericórdia. E então o irmão Daniel, um homem de quase 70 anos, cheio do Espírito, colocou a mão no ombro de Carlos e disse: Filho, Deus já deu a vitória. Você vai ver. A surpresa no hospital. 3 dias depois, Carlos recebeu uma ligação do hospital público. Temos uma vaga para sua cirurgia. É amanhã, às 7 horas. Mas como? Ele gaguejou. A fila é de meses.
Cancelaram uma cirurgia eletiva e o seu caso foi priorizado, a atendente explicou sem mais detalhes. Carlos não tinha dúvidas, era Deus. A cirurgia foi um sucesso. O tumor foi retirado e os exames posteriores mostram que não houve metástase. O médico, surpreso, disse: "Você teve sorte. Isso aqui poderia ter sido muito pior." Mas Carlos sabia, não era sorte. Era Deus respondendo à oração de um povo que jejuou e clamou por ele. O jovem que voltou para casa. Um ano depois, Carlos estava curado, empregado em um novo trabalho estável, e sua família nunca mais passou fome. Mas a maior bênção ainda estava por vir. Um domingo, depois do culto, ele viu um jovem sentado sozinho nos fundos do templo. Rafael, 19 anos, olhava para o chão com os olhos vermelhos de chorar. Carlos se aproximou. "Tudo bem, irmão?" "Não", Rafael engoliu em seco. Eu me afastei. Faz 2 anos que não venho aqui. Minha vida tá um lixo. Droga, bebida, briga com minha família." Carlos sentiu o coração apertar. Ele já tinha sido aquele jovem. Antes de se converter, aos 25 anos, ele também tinha vivido perdido, cheio de vícios e revolta. "Senta aqui", disse, apontando para o banco. "Deixa eu te contar uma coisa." E então, Carlos compartilhou sua história. Falou das dívidas, do câncer, do medo, da vergonha. Mas falou, acima de tudo, da fidelidade de Deus. "Eu também pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus me tirou da lama. E Ele pode fazer o mesmo por você." Rafael chorou. E naquela noite, na reunião de jovens, ele se levantou e disse: "Eu quero voltar. Eu quero ser batizado." 2 meses depois, Rafael estava nas águas, sendo batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebendo o Espírito Santo falando em novas línguas, como no dia de Pentecostes. E Carlos, de pé na margem do tanque, com lágrimas nos olhos, soube porque Deus o tinha livrado. Não era só por ele. Era para que outros fossem salvos. A lição que fica. Hoje Carlos é cooperador na igreja. Não é um pregador famoso, não tem dons espetaculares. Mas toda semana, ele visita famílias em crise e leva cestas básicas para os necessitados, e ora com quem está doente. Ele aprendeu que, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. 2. As maiores bênçãos vêm depois das maiores batalhas. 3. Nossa história de fé não é só para nós, é para abrir os olhos de quem ainda não crê. Uma vez, um irmão lhe perguntou: "Como você conseguiu passar por tudo isso sem desistir?" Carlos sorriu e respondeu: "Não fui eu, foi Deus. Eu só fiquei firme." E então, como sempre faz, ele citou o versículo que o sustentou nos dias mais escuros. "Ele me livrou porque ele se agrada de mim." Salmos 18:19. E você que está lendo isso? Se você chegou até aqui, talvez esteja passando por uma prova que parece não ter saída. Talvez as contas estejam se acumulando, a saúde esteja abalada ou o coração partido. Mas assista só comigo este testemunho. Deus não mudou. Se Ele fez por Carlos, Ele pode fazer por você. Não importa o tamanho da sua luta. Não importa quão escuro está o caminho. Deus está trabalhando. Talvez não da forma que você espera. Talvez não no tempo que você quer. Mas Ele está agindo. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver. Aquela prova que quase te derrubou foi o caminho para a maior bênção da sua vida. Então, não desista. Continue firme. Porque Deus não desampara os seus. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que veio como um furacão. Carlos nunca esqueceu aquele dia de dezembro. O calor sufocante de São Paulo parecia espelhar o peso que ele sentia no peito. O contra-cheque estava na mesa da cozinha, e os números não mentiam. O salário havia sido cortado pela metade. A empresa onde trabalhava há 12 anos estava em crise, e os primeiros a sentir o golpe foram os funcionários mais antigos. Reestruturação, disseram. Temporário, prometeram. Mas Carlos sabia que na prática, isso significava meses de aperto, contas atrasadas e noites em claro. Sua esposa, Ana, segurou o papel com as mãos trêmulas. Não era a primeira vez que passavam por dificuldades, mas dessa vez era diferente. O aluguel já estava atrasado em 2 meses, o gás havia acabado e o mais dolorido, o remédio do filho mais novo, que sofria de asma, estava terminando. "O que a gente vai fazer, Carlos?" Ela perguntou com os olhos cheios d'água, mas sem chorar. Ana era assim, forte na dor, como se soubesse que se desmoronasse, tudo desmoronaria com ela. Carlos respirou fundo. Não tinha resposta. Mas tinha algo mais importante, uma certeza queimando dentro dele. "Vamos jejuar e orar", disse, colocando a mão no ombro dela. Deus não nos abandonou. Ele só está nos preparando para algo maior. A decisão que muda tudo.
Naquela noite, depois de colocar os filhos para dormir, Carlos e Ana se ajoelharam no chão frio da sala. Não foram palavras bonitas ou poéticas. Foi um clamor: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não temos para onde correr. Só o Senhor pode nos ajudar. Ana chorou baixinho, e Carlos, com a voz embargada, repetia: confio em ti. Confio em ti. No dia seguinte, Carlos foi à igreja como sempre fazia. Não faltava aos cultos, mesmo quando o corpo pedia descanso. Naquele domingo, porém, algo foi diferente. Durante a oferta, ele colocou no prato não o que sobrava, mas o pouco que tinha, as últimas notas que guardava para o leite das crianças. Se eu der isso, como vou comprar comida? Pensou. Mas uma voz dentro dele respondeu: Deus proveu maná no deserto. Ele pode prover aqui. O irmão que recebia as ofertas olhou para Carlos com um sorriso conhecedor. Era o irmão João, um homem simples, mas de uma fé que abalava montanhas. Firme, irmão, ele sussurrou. Deus honra quem o honra. O envelope que mudou tudo. Na terça-feira seguinte, Carlos voltou para casa mais cedo. A empresa havia lhe dado uma licença não remunerada, ou seja, estava temporariamente sem trabalho. Ao chegar, encontrou Ana sentada à mesa com um envelope branco nas mãos. Isso chegou pelo correio, ela disse, com os olhos arregalados. Não tem remetente. Dentro do envelope, havia exatamente o valor do aluguel atrasado, mais um bilhete com um único versículo: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Salmo 55, 22. Carlos caiu de joelhos. Não era um milagre espetacular, com trombetas e vozes do céu. Era algo melhor, uma prova silenciosa de que Deus ouvia. Deus via. Deus agia. Mas a história não parou por aí. A oportunidade que veio do inesperado. Na semana seguinte, enquanto Carlos ajudava na limpeza do templo, algo que fazia voluntariamente há anos, o irmão Paulo, um dos cooperadores da igreja, aproximou-se dele. Carlos, você entende de encanamento? Perguntou. Um pouco, irmão. Trabalhei nisso quando era jovem. Tem um irmão aqui na congregação que precisa de ajuda na casa dele. A tubulação estourou e ele não tem condições de pagar um encanador. Você topa dar uma olhada? Carlos não hesitou. Claro, irmão. Quando o Senhor quiser. Aquilo não era apenas um serviço. Era uma porta se abrindo. O irmão em questão era dono de uma pequena oficina mecânica. Ao ver o trabalho cuidadoso de Carlos, ele ofereceu: se você quiser, posso te ensinar o básico aqui. Pago o que puder, mas você vai aprender um ofício que sempre dá sustento. 3 meses depois, Carlos já estava trabalhando na oficina, ganhando o suficiente para sustentar a família e ainda ajudar outros irmãos em necessidade. Deus não só proveu o pão de hoje, ele pensava, mas me deu um meio de ganhar o pão de amanhã. A prova maior, quando a fé é testada no que há de mais precioso. Mas a maior batalha ainda estava por vir. O filho mais velho de Carlos, Pedro, então com 16 anos, começou a se afastar. Influenciado por amigos da escola, ele deixou de ir aos cultos, respondia com grosseria em casa e pior, começou a se envolver com coisas que Carlos nem queria imaginar. Pai, isso tudo é hipocrisia. Deus não existe e se existe não se importa com a gente, disse Pedro, numa discussão que deixou Carlos com o coração partido. Aquilo doía mais que qualquer crise financeira. Carlos orou como nunca. Jejuou. Chorou diante de Deus. Senhor, eu não aguento perder meu filho. Se o Senhor me tirar tudo menos ele, eu aceito. Mas não deixe ele se perder. E então, Deus falou. Não em sonhos ou visões, mas através de uma ideia simples. Vá atrás dele. Não como pai, mas como irmão. Carlos começou a visitar Pedro não para repreendê-lo, mas para ouvir. Levava-o para tomar um lanche, perguntava sobre seus sonhos, suas dúvidas. Não forçava a Bíblia goela abaixo, mas vivia de tal forma que Pedro via algo diferente nele. Até que numa noite, depois de meses de oração, Pedro quebrou. Pai, eu tô perdido. Não sei mais o que é certo. E então, entre lágrimas, confessou: eu quero voltar. Mas não sei se Deus ainda me quer. Carlos abraçou o filho com força. Deus nunca te deixou, filho. Ele só estava esperando você voltar. Naquele domingo, Pedro foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E quando saiu da água com lágrimas nos olhos, ele abraçou o pai e disse: obrigado por não desistir de mim. A bênção que se multiplica. Hoje Carlos não é um homem rico. Não tem carro do ano, nem casa própria. Mas tem algo que o dinheiro não compra, um testemunho vivo de que Deus é fiel. A oficina onde trabalha cresceu, e agora ele é sócio do irmão que um dia lhe deu uma chance. Pedro, hoje com 20 anos, é um dos jovens mais ativos da congregação.
liderando um grupo de estudos bíblicos com outros rapazes que, como ele, já estiveram perdidos. Ana, que sempre foi o esteio da família, agora coordena um trabalho de visitação a famílias carentes, levando não só cestas básicas, mas esperança. E Carlos continua sendo o mesmo homem simples que toda semana visita os doentes, ora com os aflitos e lembra a todos: Deus não desampara os seus. Quando Deus usa o impossível para mostrar o seu poder. Há 2 anos, durante um culto de ação de graças, Carlos sentiu um nódulo no pescoço. Os exames confirmaram câncer na tireoide. Os médicos disseram que era agressivo, que precisaria de cirurgia e tratamento longo. Mais uma prova. Mas dessa vez, Carlos não tremeu. Ele já tinha aprendido que as batalhas mais difíceis precedem as maiores vitórias. A igreja se uniu em oração. Irmãos jejuaram por ele. Ana não deixou um só culto sem estar presente, mesmo com o coração apertado. E Carlos, com a mesma fé que o sustentou nas crises passadas, declarou: se Deus me curar, glória a Ele. Se não curar, ainda assim, glória a Ele. Porque eu sei que seja como for, Ele está no controle. A cirurgia foi feita. O tumor retirado. E os exames posteriores? Nenhum vestígio de câncer. O médico, surpreso, disse: isso não é comum. Normalmente nesse estágio o tratamento é muito mais longo. Carlos sorriu. Doutor, eu tenho um médico que é especialista em coisas impossíveis. A lição que fica. Se você está lendo isso hoje e pensa: mas a minha prova é maior, a minha dor é mais profunda, ouça isto. Deus não mede as batalhas pela intensidade do sofrimento, mas pela oportunidade de crescimento que elas trazem. Carlos poderia ter desistido quando o salário foi cortado. Mas ele ficou firme. Poderia ter amaldiçoado Deus quando o filho se afastou. Mas ele orou. Poderia ter entrado em pânico com o diagnóstico de câncer. Mas ele confiou. E em cada uma dessas provas, Deus não só o livrou, Deus o usou para abençoar outros. Hoje Carlos é um dos irmãos mais procurados na congregação. Não porque ele tenha todas as respostas, mas porque ele tem uma história que prova: Deus é real. Ele costuma dizer: muitas pessoas querem um Deus que tire todas as pedras do caminho. Mas eu aprendi a amar um Deus que me dá força para pisar em cima delas e seguir em frente. E agora, o que Deus quer fazer na sua vida? Talvez você esteja onde Carlos já esteve, com as contas se acumulando, com o coração partido por um filho, um cônjuge, um pai que se afastou, com um diagnóstico que parece uma sentença, com a sensação de que Deus está longe. Mas se você está lendo isso, não é por acaso. Deus está falando com você hoje. Não com trovões, não com sinais grandiosos, mas com a mesma voz silenciosa que disse a Carlos: confie, eu estou aqui. E se você der um passo de fé, seja jejuando, seja voltando à igreja, seja simplesmente dizendo: Senhor, eu preciso de ti, você vai ver, como Carlos viu, que Deus não muda, Deus não falha, Deus não desampara. Ele só está preparando você para algo maior do que você imagina. Então, não desista. Continue firme, porque a sua história de fé ainda não terminou. E o melhor capítulo pode estar apenas começando. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e de ajuda me sobejou. Por isso meu coração se alegra, e com o meu cântico louvaré. Salmos 28, 7. Glória a Deus. Amém.